Vamos lá, vamos seguir aí. Princípio da legalidade. Aproveitando a legalidade aí, seguindo, dentro da legalidade, vamos colocar abolício criminis, lá do artigo 2º do Código Penal. Vamos ler aí, o que fala aí? O que fala artigo 2º do Código Penal? Acho que é o 2º que fala, né? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, exemplo. O cara está respondendo pelo crime de sedução. Era crime? Era. Seduzir mulher honesta. É uma piada no Código Penal. Sedução. Seduzir mulher honesta. E aí vem a lei, fala assim, ó, não é mais crime, revoga. O que vai acontecer? Quem está preso, liberdade. Está respondendo, liberdade. Por quê? Porque ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime. Qual é a consequência da abolício criminis? Artigo 107, inciso 3º do Código Penal. Ou seja, extinção da punibilidade. Tranquilo aí? Beleza? Então, lei posterior, nesse caso, vai gerar a extinção da punibilidade. Dentro ainda dessa aplicação da lei penal, eu chamo a sua atenção para uma expressão latina, costuma aparecer novatio legis in melius. Onde é que está a novatio legis in melius? Está no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. O que é a novatio legis in melius? O nome está me dizendo. É uma nova lei que o quê? Traz benefícios para o cara. Essa lei vai retroagir ou não vai retroagir? Ela vai retroagir, né? Nova lei que traz benefícios, ela vai retroagir. Novatio legis in melius. Então tem uma nova lei que vem ali diminuindo a pena de um crime, ela vai retroagir. É por isso que você trabalha com essa ideia no artigo 2º do Código Penal. E aí, senhores, vou colocar aqui apartado o princípio da retroatividade. Ó, segundo princípio, retroatividade. Retroatividade da lei penal. Pessoal, isso aqui tem previsão lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 42, 42 é racismo, 40 da Constituição, que fala que a lei penal vai retroagir. Mas para entender isso, tem que guardar o seguinte, que a lei ela foi feita para ter uma atividade. A lei ela foi feita para ter uma atividade. Então, a lei foi criada hoje, é daqui para frente, atividade. Em alguns casos, ela vai retroagir. Retroatividade. Em alguns casos, ela vai retroagir. Retroatividade. Quando é que ela vai retroagir? Eu já aprendi. Quando ela for benéfica ou quando ela for maléfica? Benéfica. E há casos que ela não vai retroagir, que ela é
retroativa e retroatividade. Renato, quando que a lei penal não vai retroagir? Quando ela for uma lei penal maléfica. Então, de novo, isso aqui cai na prova com o princípio da extraatividade da lei penal. O que é extraatividade da lei penal? É essa capacidade que a lei penal tem o quê? De se movimentar. Então, qual é a regra? Cria a lei hoje. Daqui para frente. Ação. Ação é atividade. Em alguns casos, ela vai voltar. Está aqui, quando for benéfica. Em alguns casos, ela não vai voltar. Quando ela for maléfica. Só que aqui, você tem que ponderar com a súmula do Supremo. Que é aquela súmula 711. Né? O que fala a súmula 711? Assim, aplica-se a lei penal mais grave ao crime continuado e ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. O que está tentando me dizer? A lei penal maléfica não retroage. Sempre. Não. Por quê? Porque você vai trabalhar com a exceção. Súmula 711. A exceção está para crime permanente e crime o quê? Continuado. Renato, me dá um exemplo de crime permanente. A maioria vai citar o sequestro, né? Mas o sequestro, quase não tem sequestro mais no Rio de Janeiro hoje. Depois que a DAS começou a trabalhar legal, assim, né, se reestruturou, acabou o sequestro no Rio de Janeiro. A extorsão mediante sequestro. Tem falsos sequestros. Estou com seu filho aqui, quero 10 mil. Ai, meu Deus, o João está aí. O João está aqui. A pessoa vai lá e perde 10 mil, 20 mil para o sequestrador, que é um golpista. Não é um sequestrador. Então, o exemplo de um crime permanente, que aí acontece bastante. Furto de energia. Aqui ninguém nunca praticou esse crime, né? É um crime que quase ninguém pratica, que é o famoso gato, né? Bota lá, puxa um para cá, brasileiro não pratica esse crime. Mas lá fora, vamos dar um exemplo de fora, né? Crime de furto, ora, a pena é de 1 a 4 anos. Questão de prova, Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Né? Colocando lá, o furto pode ser classificado como crime permanente. Muitos erraram essa questão. Por quê? Porque a gente aprende que o crime de furto, amiga, é isso aqui, ó. Subtrair o que não é meu. O crime, ele é um crime instantâneo, pô. Ele se consuma quando você inverte a posse. Subtrair. Então a gente não vai falar em prova que furto é crime permanente, longe de se imaginar. Se você for direto, você erra, mas você não pode esquecer que existe o furto de energia. E se eu tenho um gato na minha casa, eu estou a todo tempo em quê? Flagrante delito. A ideia de se falar em furto de energia como crime permanente, qualquer momento que a polícia chegar lá, ver a ligação irregular, chamar o perito, constatou, vai ter ali o quê? Vai ter ali a prisão em flagrante delito. Aí, beleza. 1 a 4 anos. Estou praticando o crime. Outubro de 2011. Estou no gato. Aí, no dia 15 de 2011, a pena vai de 2 para 10 anos. E o cara é preso no dia 30 do 11. Aqui ocorre a prisão do cara. Simples. Eu tenho o início do crime, lei vigendo 1 a 4. Vem uma nova lei e aumenta a pena 2 a 10 anos. E ele é preso após essa lei mais grave. O que eu vou aplicar para esse indivíduo aqui? A lei mais grave ou a lei menos grave? Mais grave. É isso que o Supremo fala. Ó, a regrinha, turma, a regrinha é que a lei penal maléfica não volta. Não volta.
é daqui para frente. Só que eu não estou num crime instantâneo. Estou num crime o quê? Permanente. Aquele crime cuja consumação se protrai no tempo. Dessa forma, eu teria o quê? A aplicação da lei penal mais grave é uma exceção à irretroatividade da lei penal aí maléfica, mais grave para a pessoa. Depois chegar isso aí? Tranquilo? Cuidado, dentro aqui dessa retroatividade. Turma, observação. Para o artigo 3º do Código Penal Brasileiro, que vai citar para a gente a lei temporária e lei o quê? Excepcional. Como é que eu faço para diferenciar, turma, uma lei temporária de uma lei excepcional? Exatamente. Na lei temporária eu sei quando começa e quando termina. Lei temporária tem o início e tem o fim dela. Então, crime eleitoral, boca de urna. Boca de urna eu sei quando começa e eu sei quando termina. Eu não posso prender ninguém hoje por estar fazendo boca de urna. Em que peça na rua do TRE, tiver alguém aqui embaixo panfletando um político, não posso prender o cara. Porque só é crime no dia da eleição. É uma lei temporária. Né? A lei excepcional, ela vai durar enquanto tivermos aquela circunstância. E o próprio artigo 3º fala a lei temporária e a lei excepcional. Embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Ou seja, essas leis possuem o quê? Elas possuem ultra-atividade. Então, exemplo, para você enxergar isso. Exemplo. E o exemplo, galera, tudo de prova. Nada é meu, tudo de prova. Veio uma lei A, e fala assim: crise hídrica no Brasil. Nós estamos numa crise hídrica. Nós não temos água no Brasil. Os rios estão lá embaixo. Então, a gente até aumentou a energia elétrica para compensar o uso de outras energias, né? Porque os rios estão baixos, está chovendo menos do que era para chover. Então, vamos supor que em razão de uma crise hídrica, venha uma lei e diga assim: quem for pego